Boa tarde, pessoal. Já estamos aqui ao vivo, já fiz o convite para o nosso ilustríssimo Dr. William Villarreal para entrar aqui conosco, nos prestigiar com sua sabedoria, com seus conhecimentos. Vou pedir mais um minutinho para que ele possa entrar. Só mais um minutinho até o Dr. William entrar. Boa tarde, Olá, Dr. doutora, tudo William. bom? Aqui é boa tarde ainda, para você já é boa noite, né? Para mim já é boa noite. Só que às 19 horas, mas boa tarde para a doutora, para todos que nos ouvem aí dos Estados Unidos, de outros locais, né? Alguns até mais à noite ainda. É verdade, é Nosso colega verdade. da Europa. Temos bastante gente de muitos lugares do mundo que nos acompanham, né? Então, temos que prestigiar todo mundo. Então, seja muito bem-vindo, Dr. William. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, para nos prestigiar com seu conhecimento, com sua simpatia, né? A gente está sempre feliz. Boa noite, doutora Cleidineia. Boa noite, Vânia, doutora Vânia, doutor Luiz Boa noite, Fernando. doutora. Muito obrigada por estarem aqui nos prestigiando essa noite. Eu quero começar apresentando o Dr. William, né, que é advogado especialista em direito migratório e comunicação, com atuação no direito migratório no Brasil, na América Latina, no Mercosul e nos Estados Unidos. Então, hoje, ele vai trazer um pouquinho mais da experiência dele para a gente. A gente vai debater um pouquinho sobre a importância do advogado no processo migratório. Boa noite para todos. Um prazer estar aqui, doutora, mais uma vez aqui junto com você, fazendo essa live, né? Fazia um tempinho que a gente não fazia live juntos. É verdade. E sempre um prazer estar aqui na aba. Agradeço aí pelo trabalho que a doutora vem desenvolvendo junto a nós na aba, um trabalho incrível, junto também aí à diretoria, né, da aba nacional, que nos permite aí ter esses momentos de troca, de compartilhamento. E eu acho que nada mais relevante do que falar do papel do advogado na semana do advogado, né? Então, vim falar aí um pouquinho sobre o que é esse papel do advogado, quem é essa figura do advogado. Eu costumo até contar, né, que eu tenho a oportunidade aqui na OAB de Sorocaba, onde eu resido, de participar da OAB Vai Escola, que é um projeto onde a gente vai na escola fazer palestras sobre bullying, entre outros pontos, desde as crianças até os mais velhos ali, próximos já do ensino médio. E muitas vezes eu cheguei na escola e a gente perguntava: vocês sabem o que o advogado faz? E alguns falavam pra gente: defende bandido? Advogado mente? Gente, Então, então eu falei: vamos trazer uma live pra gente defender o nosso ponto de vista aqui, né? é Contar um interessante, né? pouquinho. Porque aqui nos Estados Unidos, advogado se chama lawyer. Então as pessoas brincam muito que eles são os liars, não os lawyers. Achei um pouco relevante fazer a piadinha. Não, mas é isso, né? E falando aqui um pouquinho sobre ser advogado, né? Eu acho que o que você entende, doutora, para você sobre ser advogado, advogado imigratória, né? Aí na área de imigração, atuando com imigração, atuando aí com uma experiência internacional. O que que a doutora entende por advogado? Qual é essa diferença aqui no Brasil, nos Estados Unidos? O que a doutora conta para nós? Bom, antes da gente começar, eu queria dar parabéns para todos os advogados, né, pela nossa semana, que eu acho que é muito importante a gente pensar que o advogado existe realmente para fazer com que a justiça exista, né? Então, é muito importante a gente dar parabéns para os nossos colegas e relembrar a todos da relevância da nossa profissão. E como
essa pergunta que você está me fazendo, William, é assim, dentro do sistema imigratório, né? Pensando no sistema imigratório, eu acho muito importante a gente lembrar da representação, porque a representação pode evitar tantos problemas que as pessoas nem imaginam dentro de um processo imigratório. Porque uma linha preenchida errada num formulário põe tudo a perder. Uma evidência que a pessoa não entendeu como é que tem que ser colocada num processo pode pôr tudo a perder, né? Então, a representação por uma pessoa qualificada é uma coisa muito importante no processo migratório. Não só no processo migratório, né? Porque se você está falando de um processo de divórcio no Brasil, que você precisa realmente que alguém esteja lutando por você, você precisa que essa pessoa realmente se dedique de corpo e alma naquilo para que faça o melhor possível. E é por isso que o exame da ordem é tão difícil, né? Para fazer com que exista uma seleção de profissionais habilitados para isso. Não só a OAB, mas aqui nos Estados Unidos o BAR, né? Então é por isso que essa régua fica tão alta, né? O que você acha sobre isso? Eu concordo plenamente. É uma função, né, que eu sempre gosto também de comentar, de brincar, que nós somos contratados para resolver o problema alheio, né? Nunca é para fazer algo simples, assim, de que não mude a vida de alguém. A advocacia como um todo, ela vai mudar a vida daquele que ela está atuando, às vezes até da parte contrária, se você não atua com responsabilidade, com ética. Então, ao olhar para o papel da advocacia no modo global, né, nós vemos muito esse papel de que é a pessoa que muitas vezes, quando você já não tem mais para onde recorrer, é o advogado que te ampara e dá o último caminho ali, que seria a última instância, que é o judiciário, que é um órgão administrativo que precisa dessa representatividade, que é o advogado quem vai te defender ali perante aqueles órgãos, né, que vai possibilitar você chegar naqueles locais, você adentrar naqueles espaços e ser ouvido de fato, né? Então, é dar voz a quem já muitas vezes não tem mais voz, já não tem mais esperança do que fazer. E quando nós falamos de imigração, é dar voz a sonhos, né? É colocar os sonhos do papel em realidade, é colocar esses sonhos aí para viver o dia a dia mesmo e fazer com que eles saiam desse papel. Isso era alguma coisa que eu até gostaria de falar mesmo, sobre essa questão do sonho, né? Principalmente no processo migratório, porque o processo migratório, ele vem carregado de muito da parte emocional, né? Do sonho da pessoa de morar fora, do desejo de alcançar alguma coisa. Não é à toa que se chama o American Dream, né? O sonho americano. Então, quando você pensa que uma pessoa, às vezes, investe a vida dela inteira num processo migratório, é aí que está a relevância do advogado, da pessoa que vai representá-la de forma adequada, né? Alguém que saiba o que está fazendo, que estude a legislação a fundo, alguém que possa avaliar o que é relevante, o que é que não é, o que é evidência, o que é que não é, o que é que pode machucar o caso e o que não pode, né? Então, tem gente que vende tudo, abandona tudo, né? E é muito sério você mexer com o sonho das pessoas, porque se der errado, a pessoa perdeu tudo. Exato. Eu sinto muito isso no dia a dia, né? Porque é família, é sonho, é tudo que você está lidando ali, é um turbilhão de emoção. E uma coisa que me tocou, uma cliente que me tocou muito, uma vez eu peguei para fazer a primeira reunião com ela, logo depois dela ter fechado com o escritório, e ela virou para mim e ela falou assim: William, tudo o que eu tenho tá nesse processo. É o meu sonho, é a minha vida. Ela falou: não sou uma pessoa rica, eu sou uma professora que trabalhou a vida inteira, ela falou assim, para juntar o que eu tenho. Ela falou assim: o que eu tenho, eu estou investindo aqui para mim e para minha família, para os meus filhos, para dar uma vida melhor para o meu filho. Ela falou assim: então, não importa o que aconteça, eu estou investindo tudo aqui, eu confio em vocês, que vocês vão fazer o melhor. Ela falou assim: e ainda além disso,
além de estar investindo tudo isso, se precisar de mais, ela falou, nem que eu vá vender bala no farol, eu vou vender, mas eu quero meu sonho. Então, quanto vale esse sonho, né? Agora você imagina a responsabilidade do advogado acordar todo dia de manhã e pensar, é com isso que eu estou lidando. Não é com simplesmente com o fato de ser um processo, de ser só mais um caso na mesa, não. Você está lidando diretamente com a vida das pessoas. E isso, como a doutora bem colocou, né, em todas as áreas, você está lidando ali com uma partilha, de repente, de bens, tem menor envolvido, você está lidando com a vida de uma criança, você pode mudar com a vida dela inteira, e tantos outros pontos. Aí até um criminal você está lidando. De repente, se você não assiste bem o seu assistido ali, você pode acabar levando ele, né, a ter uma prisão e perder a liberdade, que de fato, se às vezes ele não merece aquilo, acabar perdendo o bem mais precioso dele. Então, nós acabamos ali, sempre o advogado, em qualquer circunstância, em qualquer área que ele atue, ele sempre vai estar munido dessas responsabilidades. Perfeito. E todo esse discurso que você fez agora me lembrou muito de uma atividade interna que nós fizemos nas atividades da comissão, que foi aquele exercício prático, né, do reality show que a gente fez, em que a gente trouxe um caso prático para discussão. E nós estávamos mencionando uma criança, por exemplo, que tivesse um problema de desenvolvimento, e aí o pai casou no Brasil, mudou para os Estados Unidos, tinham empresas e patrimônio nos dois países, mas aí a mãe queria voltar para o Brasil, mas ele tinha deixado num testamento a informação de que ele só daria a herança para ela e para ele, caso eles permanecessem nos Estados Unidos. E aí a gente fica pensando, né? Como realmente o direito muda a vida das pessoas. Exato. Está atrelado ao dia a dia, né, doutora? A gente fala, a olhar para o direito, você vê nos mínimos detalhes, você vê o direito ali, atuando na vida das pessoas. E o advogado é justamente, na grande maioria dos fatos, né, na grande maioria dessas circunstâncias, quem opera, né, essas mudanças, quem opera esses direitos, quem está por trás de tudo isso que acontece. E quem Então, orienta, né? E quem orienta. e que se não orientar bem, pode acabar até dando muito errado também, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é muita responsabilidade. E qual o ponto, na sua opinião, olhando assim para o exercício da advocacia, para o direito, na sua opinião, qual é o ponto que mais vale a pena, que mais, no final do dia, te faz voltar e falar assim, eu escolhi a profissão certa, eu quero continuar sendo advogada? Qual é o ponto que te faz lutar mesmo todos os dias aí pelo direito, pela advocacia? Eu acho que é exatamente a questão do sonho. É você ver um sonho realizado, né? É você ver o sucesso daquilo acontecendo e você pensar, poxa, foi fruto do meu trabalho, foi fruto do meu esforço conseguir que essa realização realmente acontecesse. Então, isso faz valer cada pedacinho, cada estudo, cada palavra que você digita no computador, eu acho que vale a pena, né? Quando você vê um cliente saindo feliz, satisfeito com o resultado que foi alcançado. O que você acha? Concordo plenamente. Eu acho que não tem nada melhor que se virar e o cliente falar para você muito obrigado por tudo. Você fez a diferença no meu processo. E às vezes a diferença, isso eu aprendi com o tempo, às vezes não é nem só a aprovação, né? Mas às vezes até aquele cliente, já aconteceu um caso, por exemplo, do cliente ter sido negado, mas ele virar e falar assim, eu sei que você deu tudo de si, que você fez o melhor de si. Então, ou seja, mesmo ele não tendo o que ele queria, que era a aprovação, que era o êxito dele, ele mesmo assim saiu grato por conta do trabalho bem entregue. Então, eu acho que o X da questão é que no final, quando você entrega um bom trabalho, independente do resultado, ele acaba trazendo esse agradecimento, essa gratidão, né, por você ter dado voz para aquela pessoa. Eu acho que é justamente isso, você poder fazer diferença, você poder dar voz para quem não tem essas vozes, você poder ajudar, mesmo que você não consiga atingir o mérito final, mas pelo menos você fala, olha, eu lutei pelo seu sonho, eu lutei por você, e fazer tudo isso acontecer é o que nos faz aí, no final do dia, valer a pena todo esse esforço, né, da advocacia.
Acho que cada e-mail que vem depois do trabalho prestado, que vem assim, me diga como eu posso fazer para recomendar o seu trabalho para as outras pessoas. Isso faz com que tudo seja assim, tudo valeu a pena, né? Você recebeu um e-mail desse e fala assim, nossa, isso valeu a pena. Exato. Quando alguém fala para você, olha, todo mundo que eu falo, eu recomendo você. Eu acho que isso é realmente o que vale a pena. Até teve um caso que é isso até que eu falo. Às vezes não é muito, né? Eu sempre gosto de bater nessa tecla, que às vezes é uma questão de uma comunicação, de amparar a pessoa, e às vezes é questão de ouvir. Né? Recentemente eu estava fazendo, junto nesse projeto da OAB Vai Escola, nós fizemos um projeto com as crianças sobre mediação e conciliação de conflitos. E um desses, e dentro da mediação a gente trabalha a escuta e o ouvir, né? Que escutar é diferente de ouvir. E isso é tão importante. Eu parei para pensar esses tempos que uma cliente, após ser aprovada, ela chegou para a gente quando ela foi dar o depoimento dela, falou assim: o diferencial do que fez eu de todo o meu processo foi que eu passei por muitas consultorias, por muitos advogados, mas todos olhavam para o meu processo e já me dava, ó, nós vamos fazer isso, isso, isso. Mas ninguém parou e falou para mim o que você quer fazer. Ninguém parou para me ouvir, ninguém parou para entender o que eu queria. Ela falou assim: então, quando pararam, e quando vocês pararam e ouviu o que eu queria, você entendeu o que eu queria, e falou, não, nós vamos trabalhar do jeito que você quer fazer, e deu certo, ela falou, então foi o que valeu totalmente a pena. Daí o marido dela falou assim: olha, ela virou a maior fã que em qualquer lugar que alguém pergunta para ela de imigração, ela fala de Ela. você. Então, assim, eu acho que isso é o que vale a pena, né? Apesar de tudo, a gente ouvir, eu acho que uma das ferramentas aí do advogado, o advogado tem que ter imprescindível é esse ato de ouvir. Porque ouvir de fato, não só ouvir, mas escutar, né? Porque ouvir nós ouvimos, mas escutar e prestar atenção e absorver o que o cliente está falando, entender a dor dele, de fato, com um olhar aí de empatia e tudo mais, é o que faz a diferença. E Eu seguindo acho, nessa linha, pode falar. eu acho assim, doutor William, que a gente, quando a gente se forma em direito, eles esquecem de fazer uma matéria importante na faculdade pra gente, sabia? Eu acho que a gente devia ter fundamentos de psicologia, Mente. porque eu acho que isso seria, assim, um divisor de águas, sabe? Porque todo Certeza. dia é isso que o teu cliente quer. Ele quer saber que você está escutando o que ele está te falando. Ele quer saber que ele não é mais um número dentro do teu escritório. Ele quer saber que o problema dele importa para você, assim como importa para ele. E muitos escritórios realmente tratam os clientes como mais um cliente, mais um número, né? E Exato. esquecem de escutar que é um ser humano que está do outro lado. É um ser humano, é Exato. uma vida, é um sonho. E é isso que faz a diferença, às vezes, quando você conversa com o cliente, ele percebe que você teve empatia com a situação dele, que você se colocou no lugar dele, que você pensou como ele para poder pensar no próximo passo do processo dele. Acho que é Exatamente. E exatamente isso. é muito ponto, né, da gente olhar para esse cliente também e entender que muitas vezes aquela pergunta insistente, aquela dúvida inconsistente, às vezes é uma dor que o cliente está tendo, né? Quando a gente para ouvir o cliente, a gente entende que às vezes ele perguntar duas, três vezes a mesma coisa, ele querer saber toda semana de como está o processo dele, para nós é algo que chega até a ser um pouquinho cansativo, mas para o cliente é a vida dele. Ele quer saber aquilo que é a vida dele, ele não tem como deixar a vida dele de lado. Então ele precisa saber aquilo porque é muita coisa em jogo. É a mesma É. coisa quando a gente tem tanta coisa em jogo, a gente quer saber. E é interessante, né? Porque para nós, que somos advogados, a gente sabe o que é o próximo passo, a gente sabe o que é que vai Exato. acontecer depois. Mas a gente esquece que o cliente não sabe disso. Exato. O cliente não sabe o que vai acontecer depois, o cliente não sabe o que é que está esperando por ele naquele processo, ele não sabe o que é que aquela decisão quis dizer. Então, para nós, é uma coisa trivial, é do dia a dia. Você sabe o que aquilo, o que o juiz quis dizer com aquilo, você sabe que o que aquela decisão vai impactar ou não, se você tem que recorrer, se você não precisa, se aquilo é normal, se aquilo não é. Para o cliente, tudo ele está no escuro. Para E se ele a tudo é gente a não vida dele, pegar né? pela mão e carregar pela mão, o cliente vai continuar no escuro e vai se bater. Exato, exato.
E aproveitando nesse sentido, Natália, qual que você acha que é as ferramentas essenciais que o advogado tem que ter aí além dessa escuta? Quais ferramentas nesse papel do advogado que nós estamos falando? Quais são os papéis que o advogado tem que ter ali além da escuta? Quais ferramentas? Eu fiquei meio confusa com a sua pergunta, assim, que tipo de ferramenta? Você quer saber ferramenta tecnológica? Você quer saber ferramenta Utilidade emocional? do dia a dia mesmo, entre todos ali, quais são o que é indispensável para a atuação desse advogado? O que é indispensável que esse advogado tem que ter? De repente, o advogado ele tem que ser só empático, ou ele tem que ser aquele advogado mais duro? Qual é a linguagem dele Ah, tá. conta? Qual é o que é indispensável para esse advogado? Primeira coisa, gente, advogado não precisa ir para batalha, o advogado não precisa guerrear na audiência para ser um bom advogado. É que o cliente tem aquela noção de que o advogado dele só vai ser bom se ele estiver batendo boca com outro advogado na audiência, Exato. né? E não é bem por aí, às vezes é exatamente o contrário. Especialmente aqui nos Estados Unidos, eu aprendi muito isso, sabe? Porque nós temos um sistema jurídico completamente diferente do brasileiro, né? No Brasil, a gente está acostumado a ir para a audiência e quem decide tudo é o juiz. Aqui é tudo entre as partes. Então não existe você marcar um depoimento, uma audiência, por assim dizer, né? Aí quem marca é o juiz que marca uma audiência. Aqui, o depoimento é marcado entre as partes. Se eu quiser que o autor seja ouvido, eu vou ter que marcar com o advogado da parte de defesa. E é assim, e aí a gente tem que chamar um court reporter para chegar lá e gravar e transcrever o depoimento. O juiz nem se envolve. Então, assim, as partes realmente elas têm que estar na mesma frequência, no mesmo nível. Não dá para ficar batendo de frente, senão o processo não anda para nenhuma das partes. E é isso que a gente tem que entender, né? No geral, não só aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil também, que uma audiência não é um campo de batalha. Que o fato de você escrever alguma coisa, você não precisa ofender a outra parte, você precisa saber o seu lugar como advogado, com respeito, com decoro, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. A doutora Luciana Perfeito. está até falando aqui que as partes precisam estar na mesma página. É isso mesmo, doutora. Bem por aí. Todo mundo precisa estar na mesma página para o processo fluir, né? Exato. Eu acho que essa conciliação, esse ato de você conseguir negociar, né, é tão importante e nós vemos muito isso, infelizmente, ainda, tanto da parte do cliente, o advogado se deixa levar, muitos, né? E aquela advocacia contenciosa, né? Que tem que brigar, tem que bater, tem que ir de frente, dar o tapa na mesa. Mas a gente hoje em dia, às vezes você não precisa nem ir para o juízo para você conseguir ser o advogado. Mas às vezes se a gente não consegue trazer isso para o nosso cliente, eu acho que é muito questão de você sentar com o cliente e falar, ó, se eu faço um ajuizamento de um processo, vai ser essa consequência. Mas se eu sigo pelo caminho da conciliação, eu consigo a mesma coisa, só que muito mais rápido. Então, às vezes, Não é o é. modo como você mostra. É interessante, né? Porque, por exemplo, no processo migratório, quando você está peticionando no processo migratório, você está falando diretamente para o seu juiz. Como é que você vai ser grosseiro e dizer, juiz, você não está vendo o que eu estou escrevendo? Principalmente na RFE, né? Que a gente tem que ter 200 dedos para responder. Uma RFE tem que ter 200 dedos para responder, porque aí você tem que pensar, se eu for muito grosseira, como é que esse oficial vai receber essa resposta? Ele vai achar que eu tô chamando ele de burro. E aí vai dar ruim. Ele vai achar que eu tô dizendo que ele não sabe o que ele tá fazendo. E isso não vai ser bom. Às vezes a gente tem que apertar um pouquinho mais, mas também tem que ter um Equilíbrio. equilíbrio, né? Porque se você não tiver um equilíbrio, você não vai ser eficiente no que você está falando, mas ao mesmo tempo você também não vai chegar na voadora nesse oficial que ele não vai gostar, né? Ele vai dizer, não, peraí, tá me ofendendo, então já vamos negar aqui esse processinho que essa pessoa não merece. Então é bem uma linha muito tênue, né?
muito delicado. Exato. Exato. E essa questão também, eu acho que muito, até entre os colegas advogados, né, quando a gente atua não só com o juiz, mas com o colega advogado também, da outra parte, às vezes até de entender, né, doutora, de entender que conciliar é melhor do que você ser esse embate. Então, se os clientes muitas vezes não vai ter essa lucidez técnica, mas nós que somos operadores do direito temos que ter essa lucidez técnica de chegar e tentar conciliar, tentar conversar entre nós, tentar trazer esse lado dessa conversa. Eu acho que é de suma importância. Outra ferramenta que eu destacaria ali que o advogado tem que ter, eu acho que é a resiliência mesmo, né, para você conseguir a, lidar com toda a carga emocional sem você se auto-abalar com aquilo, sem você se absorver toda aquela dor, sem você absorver todo aquele problema. Somente quando nós lidamos com imigração, quando nós lidamos com sonho, com esse anseio, com esse medo, com essa ansiedade, se nós não conseguirmos separar, colocar uma linha entre o que é o profissional e o que é o seu pessoal, você adoece. E por isso que muitos colegas advogados começam a adoecer, porque começa, às vezes, a deixar o problema do cliente, a ansiedade dele, afetar o seu dia a dia. Então, conseguir ter aquela resiliência, aquela lucidez de olhar e falar assim, não, eu estou fazendo o que eu posso, mas eu não posso trazer mais do que esse ponto, porque daqui para frente não está nas minhas mãos. E a gente tem que Doutor, conseguir isso. isso que você falou agora é, assim, essencial. Porque, assim como os médicos, os advogados e os médicos são as profissões que mais têm problemas mentais, no sentido emocional, né? Pessoas que acabam com vícios, pessoas que acabam com ansiedade, com problemas emocionais, psicológicos, que são causados pelo tanto de estresse que a gente passa, né? Então, isso é muito importante, você ter esse controle. Nem que você precise fazer muita terapia, mas você precisa aprender a ter esse controle. Porque senão você realmente adoece. A profissão não pode te consumir, né? O problema do Exatamente. seu cliente também não é seu problema. Assim, né? É o seu problema, é um problema que você tem que resolver, mas é um problema que não é seu exatamente para você ter que absorver um problema de saúde mental, que aí você não vai resolver o problema de mais ninguém. Ó, estamos Exatamente. aqui, ó, a doutora Daiane Castro acabou de colocar aqui que no Brasil, NR1 está lá, e a doutora Luciana falou que problemas com a saúde mental dos advogados têm aumentado muito, e é isso mesmo. A gente vê que todos os dias a gente tem esses problemas. Ainda advogados não têm o mesmo acesso a medicamentos e coisas como os médicos têm, né? Exato. Mas os advogados realmente eles têm passado por muitos advogados estão passando por problemas sérios de saúde mental. E também eu acho que tem que ter muito esse cuidado, né, doutora, de você olhar para si mesmo, e que a doutora comentou aí que é muito importante, falar, poxa, eu estou adoecendo, eu tenho que buscar ajuda. Eu tenho que ir atrás de um profissional, atrás de uma terapia, porque quando você ainda trabalha empregado, quando você começa a adoecer, às vezes tem alguém ali que vai olhar por você, que vai ver que você está sobrecarregado, mas e quando você trabalha sozinho, que você olha, se eu parar, se eu tirar um dia de folga, como que vai ficar? E às vezes a gente precisa disso, às vezes a gente precisa tirar aquele dia de folga, arejar a cabeça, e às vezes a gente se cobra demais por isso, se cobra demais na área, na atuação, e isso é de suma importância, você saber colocar esses limites, né? Para você também conseguir ter esse lazer, não levar para sua família também, né? Porque às vezes a gente vê muito isso, às vezes acaba sendo tão grande a carga do escritório que acaba levando para dentro da família, acaba trazendo ali outras consequências mais graves até por não conseguir fazer essa separação. É Então, lá, tudo ó, isso eu acho que é essa busca. a doutora Daiane Silva falou que ela mesma já teve 2 burnouts e se identificou muito com o que a gente está falando agora. A doutora Sheila está mencionando aqui que ela tem muitos colegas com problemas com alcoolismo devido à grande carga de estresse, depressões graves pela doutora Luciana. A doutora Daiane Castro está falando aqui romantização do excesso de trabalho. É isso mesmo. Todo mundo romantiza, né? Ai, é muito esforçado, é muito trabalhador.
mas as pessoas esquecem o que tem por trás disso, né? Exato. Que a pessoa, o advogado também tem família, o advogado também tem os problemas pessoais, os problemas familiares dele. Não é só o problema do cliente, né? A gente tem Exato. que se colocar no nosso lugar também. Ainda mais hoje em dia, com o advento do home office, né? Que muitos trabalham home office, a gente se deixar levar, a gente passa 10 horas da noite, a gente está sentado trabalhando, a gente ainda está ali fazendo aquela petição, olhando para aquela documentação, analisando. Então a gente tem que conseguir ter esse limite de saber a hora de parar, a hora de descansar. Então, muitas vezes acaba tendo esse excesso, né? Porque nós mesmos acabamos não analisando e não percebendo o quão a gente está indo longe, o quão a gente está se passando nessa questão. Eu faço a minha meia-culpa porque eu, às vezes, fico trabalhando até bem tarde. Então, começo bem cedo, vou até bem tarde. Às Mas vezes. faz parte também, né? A gente também tem que pensar que o advogado tem prazo. O advogado tem Exato. deadline para cumprir e a gente precisa cumprir a deadline. Vai fazer o quê? Você vai deixar passar? Não vai, né? Porque aí você vai ter um Esse é problema o o quê? ponto, né? Com o órgão de classe. E com o Então seu também cliente não também. dá. Mas acho que é muito esse equilíbrio, né? Então vai trabalhar até tarde, mas para um pouquinho, sai ali, dá uma respirada, volta a trabalhar. Entre esse equilíbrio entre um tempo e outro, dá aquela pausinha. E quando descansar de fato, trabalhou até 10 horas, mas você vai tirar depois para descansar, desliga daquilo, né? Para, vai fazer o que você vai fazer, vai tirar seu tempo de lazer e desliga daquilo. Eu acho que é tão importante, porque nós somos resolvedores de problemas, vamos dizer assim, né? Então a gente abraça os problemas mesmo. A gente tem que saber a hora de largar eles um pouquinho e deixar eles ali no cantinho deles. É verdade. Que mais você tem? Você tem mais alguma pergunta para me encurralar aqui? Vamos lá. De perrengue como advogada, qual você acha que é o maior perrengue que o advogado pode passar? E além do excesso de carga que a gente já falou, quais são os perrengues do dia a dia? Já teve algum dia que você olhou e falou, será que vale a pena ser advogado? Conta até Vários. 10. Vários. Eu creio que todos Tem nós, né? dias que eu me pergunto, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô, que eu devia estar aqui mesmo? Mas não. Eu vou te dizer que às vezes eu me pergunto muito às vezes sobre essas, principalmente quando a gente recebe uma RFE, que você fala, não é possível. Não é possível que eu tenha que responder isso mesmo desse jeito, mas eu já mostrei tudo isso. Então, esse acho que é assim, você é quase que um retrabalho, né? Exato. É quase um retrabalho. Então, isso me frustra muito, mas eu confesso que também ficar uma hora numa ligação com um cliente que está reclamando da vida especificamente é uma coisa que é um perrengue que me incomoda bastante, porque a gente tem bastante coisa para fazer, e aí o cliente está lá reclamando que o joelho dói, que meu Deus do céu, que eu não sei, que hoje ele atrasou para ir para o trabalho porque o pneu furou. E aí, assim, é um monte de outra informação que vem e não se conecta com o que você realmente precisa falar e resolver, né? Então, isso às vezes me incomoda um pouco. E você? Eu acho que essa parte aqui até dei risada agora. A A doutora Daiane Silva, eu acho que ela está por aí também. Se ela tiver, ela vai lembrar até do cliente. Nós tivemos uma cliente em comum. E, gente, quando ela me ligava, doutora do céu, era 5, 10, 15, 20, 30 minutos conversando e falando, e os assuntos iam e corriam e iam. E às vezes vai dando aquele desespero, né? A gente tem que ser educado, mas também não quer ser. Olha, nesse momento, confesso que às vezes a gente tem que contar até 10. Eu fico Mas. assim meio. Porque a gente não sabe exatamente como reagir, né? Como que você vai cortar o Exato, cliente? Você não quer cortar o cliente porque você tem que escutar ele, mas ao mesmo tempo você tem que. Olha lá, áudio de 15 minutos. exato. Você não quer Ela cortar sabe o bem. cliente, mas você tem que conseguir dosar. É tão difícil isso, eu acho. Exato. E não tem como você chegar pro cliente e falar assim, mande um áudio menor, por exemplo, né? Até você manda, você fala para ele, mas ele não ouve às vezes. Então eu acho que é muito essa questão de o advogado
tem os lados do perrengue também, né? Não vamos romantizar aqui que Ai, é só. tem mais alguns, né? Por exemplo, você Tem vai no mais almoço de alguns. família, vai no barzinho com os amigos. Ah, mas você é advogada? Nossa, mas você sabia que eu tenho um problema assim, assim, assim? É mesmo? Você tem um problema assim? E aí? A minha A consulta amiga da minha custa? amiga. O pior é quando não vem nem consultar para a própria pessoa, né? Vem consultar para terceiros. Olha, minha tia tem um problema lá na aposentadoria dela. Você nem sabe de previdência, ela vem perguntar para você. Mas é complicado. E esse ponto também, né? é, Tem vários outros. A questão de, às vezes, você não ser muito valorizado em alguns pontos. Às vezes, nem pelo cliente, você dá o seu máximo e o cliente olha para você e fala: você não está fazendo nada. Nesse momento também dá aquele momento que você tenta repensar. Lidar com pessoas como de fato, né? Você tem ali esses prós e contras. Muito essa questão também, às vezes, até da autoridade, né? Ainda que na imigração nós não atuamos diretamente cara a cara com o oficial, mas as lambadas que eles dão ali nas respostas imigratórias, às vezes chega de doer. Como a doutora comentou, esses dias eu peguei o oficial aprovou todos os critérios, e quando chegou no final, ele virou e falou assim: mas eu não acho que você é elegível para o visto. Porque você não demonstrou que você continua sendo uma pessoa de um nível extraordinário. Mas ele tinha aprovado mais de 6 critérios e no final ele falou que não. E daí você faz como com essa pessoa? Então é nesses momentos que a gente olha e fala: poxa, eu Sim, dei meu máximo. você tem tudo, mas você não é interesse nacional. Tchau. Ai, gente, isso Exato. acaba com a vida do advogado. Advogado que passou ali dias pensando na estratégia, que olha e fala: nossa, isso aqui é tão interessante. Simplesmente o oficial vira para você e fala que não. Então eu acho que é muito isso, sabe? A gente tem os perrengues, tem vários perrengues também, não é só romantizar. Tem clientes também que não sabem limites, né? Não só Mandar de. mensagem, ligação, no domingo à tarde, assim, naquele momento Exato. maravilhoso para mandar mensagem, ligar, né, gente? É perfeito. Você não tem vida, você é só advogado. Eu tenho um colega que no meio do feriado ele precisou viajar no lugar que ele foi não tinha sinal. Quando ele chegou na segunda-feira, o cliente ligou revoltado para ele: como assim você não me atendeu? Você não chegava a ligação para você? Quem você pensa que é para não me atender? O cara, eu tava no feriado, tava com a minha família, não tinha sinal, e o cliente naquela pilha toda porque ele não atendeu ele no feriado. Faz parte dos ossos do ofício, né? Acho que tem uma pergunta aqui da doutora Sheila. Tem, tem sim. Qual o maior desafio entre advogar no Brasil e nos Estados Unidos? Então, peraí, primeiro deixa eu fazer um esclarecimento importante. Eu ainda não sou advogada nos Estados Unidos. Isso é muito importante. Eu trabalho num escritório como paralegal, e trabalho com consultoria imigratória aqui nos Estados Unidos. Isso é bem importante a gente falar, né? Sou advogada no Brasil e estou em processo de licenciamento aqui nos Estados Unidos. Porém, eu vivo o dia a dia dos dois mundos, né? De advogar nos Estados Unidos e do dia a dia do advogado aqui nos Estados Unidos. É, na parte principalmente de personal injury e também com a parte migratória. Então, assim, principal desafio, eu acho que é exatamente aprender a navegar os dois sistemas, porque é extremamente diferente. Extremamente diferente. E aí, as nomenclaturas, né? Autor, réu, intimação, são nomes que se tornam completamente diferentes na nossa cabeça. Outra coisa que eu acho bem diferente é essa questão do sistema, pelo sistema ser diferente, a gente tem que fazer absolutamente tudo e ver o juiz fazendo muito pouco. Então, agora eu vou contar para vocês que provavelmente ninguém sabe disso. Mas aqui o juiz não dá o despacho. Quem escreve o despacho é a parte, manda o despacho para o juiz só assina. Então, é muito diferente. É assim, você leva uma situação de direito para um juiz e o juiz vai escutar os dois lados, né? A gente vai fazer uma motion, a outra parte vai responder essa motion, ou vai chegar na frente do juiz, eles vão discutir, o juiz vai dizer, ok, eu concedo ou não concedo.
E aí as partes é que tem que escrever uma ordem e mandar para o juiz. Então, assim, eu acho isso, assim, para mim foi um divisor de águas na minha vida, porque eu nunca imaginei que isso podia ser assim. Mas é, então é extremamente diferente. Esse foi o maior desafio que eu enfrentei aqui nessa transmissão de carreira, né, do Brasil para os Estados Unidos. Comentando, eu acho que eu até comentei isso numa outra oportunidade, mas eu acho que um dos pontos que sempre quando eu trabalho, principalmente com advogados parceiros, né, às vezes consultores em outros países, a gente Ai, vê gente, muito. eu tive que rir, desculpa, doutor William. Mas é que esse comentário do doutor Luiz Fernando foi realmente muito engraçado. Que aí no Brasil também não é o juiz que escreve o despacho, é o estagiário. Exatamente. Ai, isso foi engraçado. Perfeitamente. Desculpa, pode continuar. Mas eu dizia que quando a gente trabalha, eu trabalho com alguns colegas, né, em outros países, a gente vê muita diferença entre a cultura de um advogado para o outro, né? O brasileiro é bem mais resolutivo, mais envolvido, vai lá, pensa na solução. E às vezes alguns advogados que são. A cultura é diferente, principalmente quando você pega advogados europeus, até o americano mesmo, ele é muito objetivo, né? Não é, não é. Você consegue, consegue, não consegue, não consegue. É muito dentro ali daquilo que é mesmo, e você não tem aquela margem para a argumentação como o brasileiro tem de pensar e quebrar cabeça, vamos fazer diferente, vamos pensar de um outro jeito. Muitos advogados, quando a gente fala de advogar internacionalmente, a gente acaba encontrando essa dificuldade na cultura que é esse lado mais engessado, às vezes, de trabalhar. É verdade isso. É bem verdade. Eu vejo muito isso aqui nos Estados Unidos, que é tudo muito dentro da caixinha. Exato. Tudo dentro da caixinha. Não, eles não conseguem pensar um pouquinho mais além, né? Então, esses dias eu estava fazendo um serviço para um cliente aqui, né? Fazendo um serviço de apostilamento para um cliente que me pediu. E aí eu falei para ele: olha, eu preciso que você me mande uma autorização, porque esse documento que você me mandou, ele não serve para eu apostilar. Então, eu preciso que você me mande uma autorização para que eu solicite isso lá no órgão competente, o documento original, para a gente poder apostilar o documento original. Aí eu peguei e mandei um e-mail para o pessoal lá do órgão responsável, falando: olha, é, essa pessoa precisa desse documento original, então vocês podem me mandar, né, diretamente para o meu endereço. E eu copiei o cliente no e-mail, porque eu queria que ele tivesse acesso ao que eu estava fazendo. E aí o rapaz me respondeu: tá bom, assim que se ele te der uma autorização para receber nesse endereço, porque a gente só envia para o endereço que está cadastrado no sistema. Aí eu falei: bom, tudo bem. É só ele responder o e-mail ou escrever uma declaração, e dentro da minha cabeça era isso, né? Ou escrever uma declaração e tirar uma foto assinando e mandar, que vai dar tudo certo. Gente, o cliente fez a gentileza de falar que ele ia mandar uma correspondência vinda do Brasil, escrita, para eu enviar para eles por correspondência. Quando o rapaz daí respondeu, falou assim: não, e eu não tô brincando, ele mandou a correspondência, tá? Aí o rapaz respondeu, porque ele falou assim: mandei uma correspondência daqui para vocês aí, não sei quantos dias vai demorar para chegar. Ele falou assim: não, é só você me autorizar aqui por e-mail que eu mando para você. Então, para vocês verem como isso é assim, quadradinho. A pessoa precisa que seja tudo daquele jeitinho, nos mínimos detalhes, senão não dá certo. Eu confesso, quando eu comecei a trabalhar com imigração americana, uma coisa que me chocou, Natália, foi esse ponto de tudo ser ah, mais tradicional, né? Papel, correio. A gente não vê mais isso, né? O Pix nos Estados Unidos, no Brasil, a gente tem o Pix, o Zelle agora que está começando. Não, a gente Eu tem o Zé confesso que aqui, eu fiquei. mas me choca muito isso também aqui, William, porque gente, uma coisa que é todo dia aqui.
É cheque. Quem usa cheque Exato. no O Brasil, cheque gente? faz no Quem mínimo usa uns 10 cheque anos no que eu processando. Brasil? Aqui tudo é com cheque. Você paga cheque de US$ 3 para pagar custas. É assim, oi? Não sabe fazer um TED, um doc, um Exato, TED. exatamente. Nesse Isso sentido, o confesso Brasil é que muito quando mais eu evoluído. comecei, falei, gente, mas como pode? Assinatura digital. Eu já vi RFE do oficial questionando a assinatura. Por que a assinatura era digital? O que era aquela assinatura digital que ele não tinha entendido? Então, A assinatura agora. do Gov, ele não entendeu uma vez. É porque essas assinaturas digitais do Brasil, elas são diferentes, né? Não. Mas agora a USAS tá brava com esse negócio de assinatura. Agora tem que ser manuscrita mesmo, né? A gente não tem pra onde correr muito. Não, eu realmente não sei exatamente como é que isso vai funcionar, mas enfim. É. Antes, muitos escritórios, até já trabalhei dessa maneira, pedia até uma foto, né, da assinatura do cliente, colava ali, dava certo. Agora, como que a gente vai fazer essa questão? Porque cada Pois é. formulário tem um número, a gente vai ter que imprimir. E essa questão, se manda o processo, isso é uma outra dor, doutora. Manda o processo online ou não manda? Porque e se manda e dá errado? É melhor mandar o físico que já está acostumado, manda o processo online. Confesso que eu fico bem preocupado com isso. Eu tô bem preocupada com isso também, porque eu não sei como fazer com os clientes que estão no Brasil. Por exemplo, como é que eu vou fazer? Cliente que está Exato. nos Estados Unidos, a gente consegue ir até ali e buscar uma assinatura. Agora, o cliente que está no Brasil, como é que a gente faz para pegar a assinatura? Exato. Se for mandar o documento original, não vai dar certo, vai demorar muito. A morosidade do processo vai ficar muito maior. Então é bem complicado. Fora outras regras, né, que a gente tem visto, que isso também o advogado às vezes fica meio com os olhos pulando, porque é mudança em cima de mudança, né? E Ai, isso, nem fala não. Isso é muito desgastante. isso é. Isso é muito desgastante. E um ponto a mais ainda aqui, viu? Os benditos grupos do WhatsApp que tem as teorias da conspiração que os clientes têm e depois manda mensagem surtando. Recebi isso no grupo, não sei quantas negativas, como que eu faço? Por aí também é assim com seus clientes? Ou é só os meus que faz isso? Não, todo mundo faz. O grupo, a internet, ela é um bem e um mal, né? A internet é um Exato. bem e um mal, porque isso não é só com imigração, né, gente? Isso é com qualquer coisa, porque daí todo mundo acha que sabe tudo. Você sabe que eu achei até engraçado, porque essa semana eu tava conversando com uma colega minha aqui e ela tava me falando que a filha dela tinha dito que tinha feito uma pesquisa sobre o uso da pensão alimentícia. Eu falei, gente, como assim? É uma criança de 10 anos fazendo uso de pensão alimentícia? Oi? Do que você está falando? Agora a internet tem isso, né? As crianças querem saber tudo, os adultos sabem tudo. Aí você pergunta pro Google, o Google sabe tudo. É, Exato. e aí as informações incorretas também vêm Exato. brabas, né? E além de tudo, é muito aquele negócio, né? De você chegar, às vezes, no momento e o cliente até olhar para você e falar assim: Mas você tem certeza que é isso mesmo? A pessoa te paga, te contrata pela sua expertise, mas chega no momento, vira para você e fala: Você tem certeza que é isso mesmo que você vai mandar? Não é do que eu vi lá no Google, joguei no GPT aqui a sua petição, O e o chat GPT GPT me falou para disse mim. que eu deveria fazer desse jeito. Ó, joguei aqui na inteligência artificial, tá falando que tá errado aqui. Você não tá errado nisso aí? Então eu acho que isso, não só na advocacia migratória, né, mas aqui abrindo para todos mesmo, né? A inteligência artificial, a tecnologia trouxe uma grande evolução, mas ao mesmo tempo você trouxe um cliente que ele acha que é o dono ali da verdade de todo o momento e acaba trazendo, às vezes, alguns conflitos em relação a isso. A doutora Sheila está ali falando que o cliente já chega lá para o atendimento pós-consulta IA. É sempre assim, ó. Já analisei meu caso ali na inteligência artificial e eu vi que eu sou elegível, tá? Então tô vindo aqui para você fazer o processo. Falo nada sobre isso. Prefiro me abster dos comentários. Não tenho advogado para isso.
Mas Não, e, aí, é. e tem os clientes que fazem consultas em outros lugares e que as pessoas dizem que a pessoa é elegível, tá? Isso é difícil. Aí você pergunta, tá, mas disseram que você é elegível por quê? Qual foi o critério? Não, não sei. Eles me disseram que cabia EB2NW. Que cabe EB2NW para qualquer coisa. Tava todo mundo. Aí você fala, gente, que falta de responsabilidade. Gente com filho pequeno, sabe? Olha, aí você fala assim, como assim? Você vai Mas foi difícil. embora, vai deixar a pessoa se mudar para os Estados Unidos com uma criança de colo e você está dizendo que a pessoa é elegível quando ela não é elegível. Exato. É tão difícil. E daí nós voltamos lá para o começo, né? A responsabilidade do advogado, do que está na mão do advogado, e essa responsabilidade, isso eu acho que chega a ser, acho, não tenho certeza, é uma questão de ética mesmo, né? Você ser transparente com o cliente, olha, dá, não dá, não dá. Teve muitas vezes que eu já tive cliente, por exemplo, que foi, quando chegou, falou que tinha tudo, prometeu que tinha todos aqueles documentos, foi classificado numa determinada categoria, mas ao decorrer do processo, não conseguiu entregar. Então eu acho que, no meu ver, o que eu fiz, cheguei e falei, olha, você era elegível, mas mediante a documentação que você entregou, você não é mais elegível. Então, o advogado tem que ter essa conversa. Se o cliente falar para você, eu quero continuar mesmo assim, é por sua conta em risco, mas eu estou sendo transparente, ético e não estou brincando com os seus sonhos. Se você quiser continuar, daí é você quem vai decidir. Então, eu acho que É, isso é muito importante. eu acho importante a gente falar sobre algumas coisas, assim, especialmente agora que a gente estava mencionando o fato de licença nos Estados Unidos e tudo mais, né? Os advogados americanos, eles são submetidos às regras profissionais, que são regras modelo, né? A ABA Model Rules. Essas regras do ABA, elas têm alguns critérios muito específicos. E um deles diz que você, como advogado, não pode entrar ou fazer um claim, né? Fazer um pedido de processo que seja frívolo, ou seja, que não tenha mérito substancial, que não seja real, né? Porque se você fizer isso, você pode ser sancionado pelo bar do seu estado. Pois bem, a questão é: existem muitas empresas de consultoria. E as empresas de consultoria não necessariamente têm advogados. Até porque isso também é uma coisa que não pode acontecer. O advogado, ele não pode ser filiado, né? Ele não pode se associar com um não advogado. O advogado americano não pode se associar a um não advogado. Então, esse tipo de situação é exatamente o que é coibido, né? E aí, quando a gente pega as consultorias que podem entrar com o processo frívolo, elas não podem, né? Elas não deveriam, mas elas não têm um órgão fiscalizador, porque é uma empresa de consultoria, não é um advogado. E é aí que está essa discrepância entre uma coisa e outra. Entre você Exato. ser um profissional habilitado e você não ser um profissional habilitado, você não saber o que você está fazendo e você né, não fazer aquilo da forma correta. Acho que Exato. voltamos exatamente pro ponto central dessa live, que é falar sobre a responsabilidade do profissional habilitado para fazer um processo. Né? Exato. Toda a questão da ética, né, dessa questão de olhar para esse processo de fato e saber de fato como você vai atuar, com toda aquela responsabilidade de tudo que você está fazendo. E isso é muito importante. E qualquer área que você pega, né? Quando você fala de imigração, como a gente já comentou aqui, a gente está falando de sonhos, medos, anseios, e nós vemos muito isso no mercado, infelizmente. Nós vemos muita questão que a pessoa fala, falaram para mim que eu era um EB2, um EB1, tal visto, e você olha e fala, mas como? Como que é? Porque não tem. Se for tentar enxugar, não sai nada. Então é muito difícil isso. Essa concorrência acaba sendo até um pouco desleal, vamos dizer assim, né? É. Porque O doutor Olavo até aqui está falando sobre isso, que agora
O EB2NW, ele é o Coringa, né? E todo mundo acha que tem Exato. habilidade especial. E aí todas as consultorias acabam vendendo esse produto, porque virou um produto. A advogada que eu trabalho outro dia, ela falou assim, o povo tem que entender que você não é extraordinário, a gente tem que saber falar para o cliente, ela é advogada americana, né, que ele não é extraordinário. Ela falou assim, porque muitos vêm e se acham extraordinário porque viu na televisão, viu aquilo falando, mas não é simples, não é só você ter X, Y e Z e achar que você é extraordinário. Você tem que comprovar que você é extraordinário. Então, eu acho que isso é um ponto que realmente o doutor Olavo comentou, é muito. Virou um coringa, e daí agora tem muitos clientes que vira e fala assim, mas por que aumentou a negativa do EB2NW? Por que está tendo tanta negativa? É porque tem muita gente que não é elegível. Então, de fato, as negativas aumentaram muito mais, as estatísticas aumentou muito mais. Eu já Porque expliquei como isso para a uma pandemia... porção de clientes que eu já expliquei isso mesmo. Porque assim, todo mundo fala, Exato. nossa, mas está caindo muitas aprovações. Sim, porque está todo mundo entrando com o EB2NW dizendo que é elegível quando não é. Aí você quer que Exato. seja julgado como? Fora ainda que agora, cada vez mais nós temos visto o cerco se apertando para quem tentava dar aqueles jeitinhos, né? Então eu vou como turista, eu mudo aqui, eu faço um ajuste de status ali. E nós temos visto cada vez mais com esse novo memorando que saiu, que agora o ajuste de status ele tem que ser merecedor daquele ajuste de status, conforme a vozes da cabeça do oficial. Como que isso vai ficar? É, na verdade, assim, isso sempre foi assim. Sempre foi, mas agora vai ser Mas pegado um eles pouquinho só mais, fizeram né? um marketingzinho extra para dar uma reforçada, só para dar uma assustadinha também. Porque, na verdade, Tô o vendo. ajuste de status sempre foi assim. É, Se você tiver qualquer ilegalidade, você não pode ficar. Você não pode permanecer, você exato, não vai conseguir aprovação. Se você estiver usando benefício público, você não vai ficar. Então, é aquilo, é o que já era. Só exato. que eles estão fazendo questão de reforçar. Justamente por verem que isso está sendo muito usado, né? Que isso está sendo muito mais, hoje em dia, cada vez mais frequente as pessoas fazerem essas manobras. E, como o doutor Olavo comentou, isso aumenta a fila do consulado por conta desses processos que chegam, que sobrecarregam com pessoas que não são elegíveis. Aumenta a fila na USAS. Hoje nós temos a USAS extremamente sobrecarregadas. Então eu tenho processo lá com 26 meses em análise e não sai a E análise. se você pedir RFE, ela vai ser negada no último dia, né? Se você Tá, pedir Premium Processing, desculpa, você vai receber uma RFE no último dia. Você pode ter exatamente. certeza disso. Esses dias veio um cumprir meu próximo e chegou com os últimos 45 dias. Foi exatamente os 45 dias e veio a RFL. Eu falei, nossa, achei até que ia passar, porque eu não tinha vindo antes, mas deixou pro último dia. Mas Exatamente. É é. no último dia que eles vão mandar aquela RFE, não tem erro. Para ganhar o máximo E de tempo possível. e eu tenho visto também muitas, falando de imigração americana, muitos processos. A, o- a régua desse oficial também ela tem ficado mais criteriosa. Eu Com recebi certeza. uma resposta de uma RFE sobre um visto O, que eu falei, gente, eu nunca tinha visto uma RFE nesse nível de visto O. Que geralmente ele não é tão exigente, né? Mas questionando muitas coisas. Assim, em relação a coisas que nem no EB1 questionam, eles estavam questionando ali. Então, ah, Eu recebi uma RFE para um caso que, assim, eu fiquei chocada. Porque é um caso muito bom. E o oficial simplesmente disse: a gente pediu advanced degree, né? Dizendo que é uma pessoa com um grau avançado. E aí, sucessivamente, caso não fosse esse o entendimento, que eles considerassem a exceptional ability, né? A habilidade excepcional. Ele simplesmente ignorou o pedido de advanced degree, de grau avançado, e passou exclusivamente para o exceptional ability. E aí ele falou que não cumpria, que não tinha isso, mas não tinha exceptional ability. Eu falei, tá, mas e cadê meu advanced degree que eu falei que eu tenho? E que você reconheceu aqui nesse outro parágrafo. Porque ele reconheceu no outro parágrafo que
tinha Já uns anos. equivaleria ao Masters nos Estados Unidos. É. E nós temos visto muito isso, né? Mas todos esses pontos eu acho que são aí de suma importância, né? Já caminhando aí pro final da nossa live, eu acho que a regra que fica aqui, a mensagem, né, dessa live, de todo esse bate-papo, é essa responsabilidade, é esse compromisso de olhar para o advogado, né? Então, eu creio que nós estamos quase todos em colegas advogados, mas de olhar para o advogado, olhar para a nossa profissão, e entender que, de fato, não é só simplesmente você defender alguém, você trabalhar com processo, não. É você trabalhar com sonhos, trabalhar com expectativas, é você, de fato, estar ali na linha de frente, dando voz para quem não tem essa voz e saber que toda a responsabilidade da vida desse cliente, independente da área que você atue, está ali nas suas mãos. Então, tem que atuar com essa ética, com essa responsabilidade e também sabendo que, apesar dos perrengues, no final, valem a pena aí as aprovações, o sucesso que a gente tem, eles acabam valendo a pena e faz aí nós continuarmos a cada dia seguindo na nossa área, na nossa vocação, né? Porque eu falo que ser advogado também tem que ter vocação de querer lutar pelo direito do outro, lutar pelos sonhos do outro, dar essa voz aos demais. Perfeito, doutor William. Concordo com 100% do que você falou. Quero mais uma vez parabenizar todos os nossos colegas que estão aqui. Quero agradecer a presença de todo mundo que ficou aqui com a gente por essa horinha, nos ouvindo, participando. Gostei muito da participação do público hoje, foi bem ativa, achei bem bacana. Quero agradecer muito. E acho que é isso. Muito obrigada a todos. Uma ótima noite para todo mundo. Muito obrigado, uma ótima noite a todos.